Oi, eu sou Maria Alessandra Martins Del Barrio, professora da PUC Minas Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, da Faculdade de Medicina Veterinária, das disciplinas de Clínica de Pequenos Animais e Doenças de Pequenos Animais. Hoje eu venho fazer um convite para que vocês participem comigo dessa conversa, onde a gente vai falar a respeito de leishmaniose. Agosto é o mês verde, é o mês de prevenção contra a leishmaniose, uma doença muito importante que deve ser discutida por todos nós. A leishmaniose é uma doença parasitária causada por um protozoário chamado Leishmania. Ela vai ser transmitida por alguns mosquitos e algumas formas de transmissão, como transfusão de sangue. Existem duas formas de leishmaniose, uma forma visceral e uma forma cutânea, ou também chamada de tegumentar. A forma tegumentar a gente não descreve muito aqui na nossa região, portanto eu vou me ater mais à doença mais grave, que é a doença visceral, que a gente conhecia até então como leishmaniose visceral canina, mas a gente também atualmente sabe que os gatos podem ser portadores do parasita e também podem fazer a transmissão. É uma doença que pode comprometer vários órgãos simultaneamente e, apesar de ser chamada de visceral, também pode causar lesões dermatológicas, ou seja, lesões na pele. Dos órgãos que podem ser comprometidos, nós temos o fígado, o baço, os gânglios linfáticos, a medula óssea, os olhos, o coração, o sistema nervoso central e ainda doenças articulares. Portanto, qualquer sintoma que os animais ou o ser humano apresentem devem ser pesquisadas nas regiões onde existe a leishmaniose para a pesquisa da leishmania nesses indivíduos. A principal forma de transmissão da leishmaniose é a picada de um inseto hematófago, ou seja, sugador de sangue, que a gente vai chamar de flebotomínio. Existe um gênero específico chamado Lutsomia implicado no Brasil para essa transmissão. A Lutsomia longipalpis, que é esse mosquitinho, suga o sangue do indivíduo positivo e, quando vai sugar o sangue do indivíduo negativo, inocula o parasita que está no seu trato digestivo e, a partir disso, começa a fazer a transmissão de indivíduo para indivíduo. As grandes fontes de infecção que a gente conhece estão na natureza, estão no meio da mata. São animais selvagens, animais silvestres, como esquilos, como gambás, como tamanduás, como os tatus, como as raposas, como o lobo-guará. O que acontece é que, por conta do desmatamento, nós invadimos o nicho do inseto e invadimos o nicho desses animais. A partir daí, a doença começou a se adaptar ao meio urbano. E atualmente, dentro dos centros urbanos, nós temos os cães e os gatos como vítimas importantes desse parasita, e estendendo-se inclusive à população humana como uma vítima bastante importante, tá? Então o que a gente tem? Principal forma de transmissão, a transmissão vetorial causada pelo mosquito. Secundariamente, a transfusão de sangue de um indivíduo infectado por um animal infectado pode ser um problema grave. Então, na Clínica de Pequenos Animais, a transfusão do sangue de um cão positivo para um cão negativo, de um gato positivo para um gato negativo. E dentro da medicina humana, a gente vai comentar mais uma vez a medicina transfusional, a transmissão sexual e também a transmissão por objetos contaminados dentro dos centros de atendimentos médicos. Os sintomas da doença eles são inespecíficos, eles podem ser múltiplos. Eles vão ser relacionados normalmente com o órgão acometido em cada indivíduo. Sintomas gerais que a gente pode ter são febre irregular, a gente pode ter perda de peso, perda da qualidade do pelame, lesões dermatológicas inespecíficas que variam de coceira, vermelhidão na pele, descamação, perda de pelo. E a gente pode ter indivíduos que apresentem inflamações oculares, algumas dermatites na ponta da orelha, como se fossem aqueles cães que tomam picadinha de mosca na ponta da orelha e a ponta da orelha fica sangrando. Posso ter indivíduos que manquem, porque pode dar dor nas articulações, indivíduos que tenham convulsão, indivíduos que às vezes apresentem barriga d'água, então aumento de volume muito rápido do abdômen, que o veterinário perceba que tem líquido dentro desse abdômen. E posso ter indivíduos desenvolvendo quadros esquisitos quando a gente faz o exame de sangue. A gente pode verificar alguns indivíduos ficando anêmicos, alguns indivíduos tendo tendência a sangramento e outros apresentando alteração nos números de glóbulos brancos. Uma alteração que é bastante importante, que vale a gente comentar, é que alguns cães podem manifestar doença renal crônica,
que é uma doença muito comum em cães de mais idade. Quando os indivíduos começam a ter doenças renais, inflamações renais em idades mais amenas, a gente pode perceber que existe alguma causa inflamatória, normalmente uma doença infecciosa, e a leishmaniose visceral é muito importante para fazer isso também. A prevenção da leishmaniose ela seria relativamente fácil se a gente empregasse medidas comunitárias e medidas populacionais. A primeira medida mais importante é vacinar os cães. Vacinar os cães somente se eles forem testados previamente e eles forem negativos, porque não há sentido em vacinar um cão já positivo. Então a gente testa o cão, se ele for negativo a gente vai fazer a vacina. Outra possibilidade que a gente tem é evitar o contato com o mosquito. Como que eu evito o contato com o mosquito para o cão e para o gato? O contato com o mosquito para o cão e para o gato pode ser evitado com a utilização de coleiras repelentes. Repelentes em spray ou repelentes ambientais não têm um sentido muito grande, porque eles precisam ser reforçados a cada 2 horas, porque eles perdem o efeito ao longo do dia. Colocar citronela em casa, que é uma coisa que se documentou por muito tempo, também não tem efeito, porque a citronela é uma planta que ela precisa ser agitada para que ela solte aquele cheiro que tem aquele odor repelente. Se você não fica em casa o dia inteiro, não adianta ter um jardim inteiro de citronela porque não vai ter efeito. O que você tem que fazer? Você tem que passear com o seu cão nas horas mais quentes do dia, evitando o anoitecer até as 11 horas da noite, porque o horário de maior atividade do mosquito é entre as 19 e as 23 horas. Então manter o cão domiciliado dentro de casa nesse intervalo. Não permitir que o gato saia à rua, porque o gato caça rato e justamente os ratos são vítimas importantes da leishmania. Quando ele vai caçar o rato, ele vai para locais de risco onde tenha muito mosquito transmissor e também ele vai nos horários de maior agressividade desse mosquito. Na sua casa, manter as janelas com tela, as portas com tela, fazer a utilização de inseticidas domésticos e evitar o acúmulo de entulho. Locais onde existe muito entulho, caçambas com muita sujeira, lixo acumulado, tem muito flebótomo transmissor de leishmaniose. Então a limpeza, a higiene, a educação pública são muito importantes nesse sentido. Lembrando que esse inseto não se importa com fontes de água. Com fonte de água é um inseto transmissor da dengue. Para transmissão de leishmaniose é inseto que fica em lugar sujo, inseto com lixo, inseto com entulho e locais onde tem a proximidade de galinheiros. Se você mora perto de um lugar que tem um galinheiro ou que tem um paiol, todos os cuidados são necessários para que você se proteja, para que o cão seja protegido, para que o gato seja protegido. Então é tela na janela, repelentes e inseticidas. Quando a gente suspeita de um paciente com leishmaniose, ele pode vir com lesões que a gente não consiga tratar de formas mais simples ou animais que apresentem quadros muito crônicos. E existem alguns sintomas que acabam sendo um pouco mais chamativos para o médico veterinário, que tem que estar preparado para realizar esse diagnóstico. Então, o que a gente faz? A gente faz uma triagem com um teste sorológico para ver se o indivíduo tem anticorpos contra o agente. Se ele der positivo no teste, esse teste deve e tem que ser confirmado por um teste parasitológico. Ou a gente colhe material do órgão que eu perceba que está afetado e faço uma lâmina, ou eu colho material da medula óssea desse cão, mando para um laboratório para a gente verificar se acha o parasita. Um único teste não satisfaz. Se eu achar o agente no exame parasitológico, tudo bem. A sorologia ela não pode representar a única positividade. Uma coisa que é importante, todo animal que tenha o diagnóstico de leishmaniose deve ser notificado para a vigilância sanitária, apenas para que a vigilância sanitária tenha noção de quando os animais andam infectados na área, para que eles tomem as medidas necessárias de prevenção para a nossa própria proteção. Uma coisa importante para lembrar a todos vocês, apenas médicos veterinários são os responsáveis e são capacitados para o diagnóstico da leishmaniose visceral tanto no cão quanto no gato. Como ele é o único indivíduo que também pode prescrever tratamento, porque existem alguns tratamentos disponíveis, mas o veterinário tem que determinar qual tratamento de acordo com o estado do seu animal, de acordo com o órgão acometido, de acordo com a gravidade da doença no momento do diagnóstico. Bom,
Eu acho que você gosta do seu cãozinho, que você gosta do seu gato e que você gosta de si mesmo, né? Então a gente vai ter que prevenir, a gente vai ter que proteger quem a gente ama contra essa doença que pode nos acometer. Então, tome todos os cuidados que eu comentei, lembrando de tomar cuidado com janelas e portas abertas depois das 19 horas da noite, dos passeios na rua entre as 19 e as 23 horas, lembrando que o animal doméstico deve ser domiciliado, deve ser mantido dentro de casa, assim ele está protegido de problemas graves e você fica protegido consequentemente. Lembre-se de visitar frequentemente um médico veterinário, tirar as suas dúvidas com ele e não deixar para depois quando seus animais começam a apresentar qualquer problema. Lembra que a prevenção é a grande chave, a doença é incurável, você não vai ficar fora dessa, né? Então eu acho que isso é importante. Pessoal, por hoje é só. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que logo mais teremos mais dicas sobre os assuntos que estão em alta, hein? Um grande abraço, um beijo grande, fiquem com Deus, até mais!